Um abraço, galera! Mais um episódio do Bora Pra Resenha, hoje com um cara muito legal. Rivelli Nunes, ele que domina todos os assuntos sobre Mineirão. Poucos em Minas entendem tanto dos estádios. Isso que eu ia falar. Conhece tudo sobre Mineirão. Anos e anos lá no Mineirão. Anos e anos no Independência também não, né? Na Arena, Jacaré. Independência, participei um pouco do projeto. Na Arena do Jacaré. E agora, o gestor da Arena MRV. O PICA. O dono da Arena MRV. Cara, quantos torcedores do Atlético não olham e falam assim, nossa, que Queria ser o Rivelli. Queria ser o Rivelli. Lá da voltinha, lá vendo... Todo mundo vê as cachaças que ele toma, mas os nomes que eu levo. Isso, nós vamos falar disso aqui. Cara, prazer receber você. Já era um desejo nosso já há muito tempo te trazer aqui. E aí encontramos outro dia. Falando, Rivelli, semana que vem, topa? Topou, tá aqui com a gente. Claro. Primeiro, obrigado pelo convite. Já tive a oportunidade de falar com vocês. Para mim, é o melhor podcast de esporte que tem em Minas Gerais hoje. Acompanho todos os episódios. E até uma honra para mim estar aqui, né? Pô, Flávio Gomes sentou nessa cadeira, Rogério Correia, Domênico, Cadu... É uma turma muito boa, muito legal, vai ser um papo bacana, estamos aí para falar do que vocês quiserem. Reinaldo sentou aí. Reinaldo, olha só. Esse é o trono do rei. Seu colega de trabalho também. Isso aí. O Reinaldo tá com uma atividade lá na Arena, né? Tá, ele tá de férias agora, mas ele é uma das atrações lá da Arena MRV, né? Antes do estádio ficar pronto, ele fica recebendo a torcida lá no nosso Centro de Experiências, faz um grande sucesso, ótimo de resenha, vocês puderam... observar isso aqui, e ele fica lá com uma grande atração nossa para receber o torcedor. Isso lá é na muito legal, né? Você trazer o ídolo para dentro do possibilidade clube, né? da convivência com o ídolo, de bater um papo. O Reinaldo é ídolo de 10 em 10 atleticanos, né? E como o Rivelli falou, ele é muito bom de papo, muito bom de resenha. Chega lá, conta história, abraça, tira uma foto. Às vezes o cara vai para lá para ver o Reinaldo, não estádio assim, que ele tá pronto ainda. Eu falei agora mesmo com o Rivelli aqui fora que eu tô muito curioso, eu quero muito ir lá para conhecer, ver. Eu passo ali por fora e vejo aquela grandiosidade, aquele estádio que é imponente, né? E eu tô muito curioso para conhecer a Arena. Nós vamos marcar, inclusive, lá também. Já estão convidados. De ir para conhecer a Arena MRV, mas eu fico imaginando a expectativa de vocês que estão vivendo a Arena diariamente, né? Primeiro que é uma obra muito bonita, né? Ela é muito bem pensada e eu cheguei lá em setembro de 2020, eu só via caminhão de terra indo de um lado para o outro, cortando terra daqui, jogando num aterro ali. E você vê aquilo crescer do primeiro pilar, fazendo a fundação, os blocos sendo construídos, e hoje ver que está tão próximo a entrega da obra é muito legal. Como atleticano, como profissional também. O Elton brincou aqui que eu entendo um pouco de vários estádios. Eu trabalhei no Mineirão Antigo, no fechamento. Arena do Jacaré, durante todo o período que foi a capital do futebol mineiro lá em Sete Lagoas. Voltei para o Mineirão. Pouco antes disso, trabalhei um pouquinho no projeto do Independência também, que muita gente não sabe, mas... A privatização de Independência, a ideia dela surgiu depois, era para ter sido administrado pela Dengue, mas acabou que foi privatizado. E como eu estava na Dengue, cheguei a trabalhar nesse projeto também, e agora estou lá na Arena. Aí você trabalhou na Minas Arena também, né? Trabalhei na Minas Arena, trabalhei na Dengue, quando o Mineirão fechou, em 2010. Isso. Voltei para Minas Arena em 2013, logo depois daqueles primeiros jogos de reabertura do estádio. Fiquei lá durante 7 anos, saí em 2020. E no final de 2020 fui lá para a Arena MRV para ajudar a contar um pouquinho da história do Estádio do Galo. Rivelli, para quem não sabe, tá vendo em casa não sabe, eu também não sei, como é que é a sua trajetória de chegar, de sair de Barão de Cocais, né? Santa Bárbara, vizinha. Sair de lá, de ser jornalista e começar a trabalhar no Mineirão, isso é interessante, porque geralmente a gente vai ou para alguma assessoria ou para alguma redação, você foi trabalhar no Mineirão. Como é que foi isso? Cara, é uma história até interessante. Eu saí de Santa Bárbara para trabalhar, não pensava em fazer faculdade, isso no meio da década de 90. Fui fazer faculdade mais velho, fui fazer faculdade em 2001, eu fiz o vestibular, comecei a estudar em 2002. Em 2005, eu estudei na Newton Paiva, e a Newton tinha uma parceria com a Federação Mineira de Futebol.
Eles pegavam alunos de jornalismo e eram estagiários da Nina lá na federação. Mesmo a gente sendo mais ou menos Você trabalhou naquele pulgueiro da Barbacena? Trabalhei na Barbacena, aquele lugar lá na Barbacena. A Nina teve aqui também. Foi sim, eu acompanhei. Pegou pulga lá? Eu ia lá de vez em quando, saía, voltava coçando, né? Lá a sede era um lugar meio estranho mesmo. Meio imundo. Mas aí eu fiz estágio na federação durante 2 anos e formei. Não continuei na federação e quando... Aí depois você acaba que por um contato ou outro, você vai para um outro rumo que você não imagina na história. Eu fui trabalhar na Superintendência de Imprensa do Governo do Estado. Eu era editor do Agência Minas, né, que é a agência de notícias do Estado. Aí no mandato de quem? Era no mandato do Aécio Anastasia. Do Aécio Anastasia. Aí teve uma... Já começava você a se falar em Copa do Mundo aqui no Brasil. E teve um dia que o nosso gestor na época, o Hugo Teixeira, né, no aquáriozinho, para quem conhece da administrativa, São aquários, né? São aquários, aí os gestores ficam no aquário, ele levantou a cabeça assim e falou com a equipe de comunicação que estava lá na Supim, na Superintendência de Imprensa. Gente, estou precisando de uma pessoa que entende de esporte para trabalhar na assessoria de comunicação da Adengue. E eu lá editando uma notícia assim, o Rafael, um amigo meu, que era editor também, falou: Rivelli aqui, ó, trabalhou na Federação Mineira. Eu só olhei pra ele assim e falei: como assim? De onde você tirou isso? De quê mesmo? De que vocês estão falando? O Hugo olhou pra mim assim durante uns segundos. Vem cá, Rivelli. E me chamou. Aí ele indicou meu nome para trabalhar na Adengue. Era a época de fechamento do Mineirão, devia ser mais ou menos março de 2010, o Mineirão ia fechar em junho de 2010 para as obras, e precisava de uma pessoa lá justamente para controlar essa tensão que estava gerando muito grande na imprensa, no público, de que seria do futebol mineiro sem o Mineirão, né? Daí eu fui para a Dengue, daí eu comecei, deslanchei. Você é especialista em obra, então, né? Você passou toda a obra lá do Mineirão? Pois é. Como você tá agora? A obra do Mineirão, ela foi feita em 3 etapas, né? As 2 primeiras foi com o Mineirão. A primeira foi com o Mineirão funcionando ainda, era um reforço de estrutura, algo assim. E a segunda, quando o Mineirão fechou em junho até dezembro, ainda foi uma obra feita pelo governo do estado. E em dezembro de 2010 entrou a Minas Arena. E como eu estava na Dengue, aí em 2010 já não existia mais a Dengue dentro do Mineirão. Aí foi a Minas Arena. Então a grande obra do Mineirão mesmo, de construção, eu não peguei, não. Eu voltei para o Mineirão em 2013, logo depois dos primeiros jogos. Isso. Ô Rivel, eu queria que você falasse mais a respeito dessas curiosidades, das coisas que você vivenciou dentro desses estádios. Eu lembro que uma vez você falou assim comigo: Elton, aqui é uma cidade. O trabalhar dentro do Mineirão é uma cidade. O que envolve o trabalhar e as pessoas que trabalham dentro do Mineirão num dia de jogo, que muita gente não sabe que realmente aquilo ali é uma cidade. O Mineirão é uma cidade. Esses grandes estádios são cidades, né? Porque você tem que dar para um público segurança, você tem que dar para um público diversão, você tem que dar para um público alimentação, você tem que dar para um público... Isso tudo em 3, 4 horas. E você coloca no Mineirão 60 mil pessoas num jogo, que é maior do que a população de não sei quantas cidades de saiu na época Minas Gerais. Reportagem falando quantas cidades de Minas tinham menos moradores que os 64.200 do Mineirão, que foi a primeira. A grande maioria. Então você tem que dar todo esse conforto, toda essa segurança para o torcedor durante aquele período que ele está ali. Então você tem que ter uma equipe muito grande para cuidar disso. Você tem que ter bombeiro hidráulico, muita gente não sabe que tem diversos bombeiros hidráulicos que trabalham no Mineirão. Você tem que ter eletricista, segurança que todo mundo vê. Isso até mais profissional de saúde. Profissional de saúde. Segurança, então. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. Dentro de um estádio igual ao Mineirão. Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo, exatamente. Porque ele vai ficar ali durante 4 horas... Pode sair frustrado, pode sair alegre e torcedor a gente sabe que é imprevisível, né? Pode acontecer, já aconteceram diversas coisas no Mineirão lá que o Mineirão ser totalmente quebrado quando o Cruzeiro caiu, morte de torcedor, enfim, eu acho que um dos motivos até que eu fui chamado para trabalhar na Arena MRV não é só o fato de eu ser atleticano.
é o fato de eu ter experiência, um contato muito bom com vocês na imprensa, graças a Deus é uma relação de muito respeito, e ter vivido tudo que você imaginar dentro do Mineirão, de crise, né? De tudo quanto é crise do tropeiro. Acreditem, teve crise do tropeiro. Teve do ovo, a crise da água também, teve o primeiro jogo. Mas a água você não estava ainda, né? Foi 4 de fevereiro. Esse você não estava ainda. De renovação. Essa é uma história engraçada também, que eu tive ingresso para ir nesse jogo, eu não fui, porque, não sei se vocês vão lembrar, já estava rolando um monte de problema de venda de ingresso, tinha alguma coisa errada ali. Você não pode abrir um estádio do tamanho do Mineirão com o Atlético Cruzeiro. Estava errado, ponto. Meu cunhado... A ideia era legal, mas não era o momento. Eu faço aniversário dia 1º de fevereiro. Esse jogo foi dia 3. Dia 4, meu cunhado chegou para mim e falou, velho, de presente de aniversário eu vou te dar um ingresso para você ir na reabertura do Mineirão. Eu falei, Klaus, obrigado, mas eu não vou não. Por quê? Porque vai acontecer isso e isso de coisa errada. Era uma equipe que tinha muita vontade de trabalhar, mas não tinha ninguém que tinha administrado um estádio de futebol. E por questões políticas, você abre um estádio com o Atlético Cruzeiro, deu no que deu. Ô, Rivelli, eu e o Marcão no Globoesporte.com na época, colocamos toda a equipe do Globo Esporte. Tava eu, Marcão, Fernando, Léo Simonini, colocamos todos estavam dentro do Mineirão. E a gente sabia que ia dar problema, que a pauta... É lógico, tinha um deles lá, um de nós, estava olhando o jogo e fazendo a crônica do jogo. Era eu, Os outros estavam rodando no Mineirão. Foi. Todo mundo rodando, de arquibancada, banheiro, restaurante. Foi um caos. Caos. E essa era a notícia intervalo acabou na a época. água do Mineirão. Isso era notícia na época, que estavam abrindo vários estádios novamente, né? Por causa da Copa do Mundo. O Mineirão foi o segundo, terceiro, não sei até jogo, não me lembro bem. Então isso era pauta. Como que os estádios reformados, com milhões, bilhões de reais gastos, eu tô igual o Dudu, batendo no microfone. Vão receber os públicos. Isso era pauta, lógico que era. E deu tudo errado. Tava na cara que ia dar errado. Isso aí era óbvio que você colocar 60 mil pessoas para um estádio que, embora ele estivesse no mesmo lugar, era um estádio novo, completamente novo. Acessos diferentes e sem estrutura, né? E com equipe que não estava preparada para aquele momento. Foi até por isso que eu fui para o Mineirão depois, porque... para ser uma das pessoas que já tinha trabalhado com alguma área que o Mineirão ia lidar, que era com a imprensa. Foi aí que eles me chamaram para poder acalmar um pouco os ânimos do que estava acontecendo. Porque foi uma crise muito difícil. E vira e mexe, isso ficou manchado, não tem jeito. Sempre que tem algum problema em catraca do Mineirão, vem esse assunto novamente. Aquele primeiro jogo lá atrás faltou água, vocês lembram disso? Ficou uma mancha, infelizmente, por erro de planejamento. Então, e o negócio que faltou água, não foi faltar água só na venda, não. Faltou água nos bebedouros. Banheiro, em tudo. Era tudo assim. Caos. Não, e a venda de água também, eu lembro. Era um bando de menino passando sede. Eu lembro que eu tava fazendo a reportagem daquele jogo. E lotado. E a Globo dava as caixas de água pra gente, que a gente... E eu cheguei a um ponto que eu estava distribuindo. Eu procurava criança e idosos e entregava água. Eu estava dando água pro pessoal. E tem além da falta de água, que se tivesse um frio à noite, já faz calor, falta. Era desgraçado. Calor do cão, cara, 4 horas da tarde, aquele sol e assim, a gente ia pro banheiro pra molhar o cabelo, molhar a cabeça, assim, passar água não tinha, cara. Era desesperador, mesmo. Isso marcou pra caramba. Agora, ô Rivelli, olha só, você passou por várias etapas em diversos estádios, né? E agora tá tomando conta de uma arena que vai ser super moderna. O que mudou no trabalho de um cara da comunicação? De lá, desde o início, com o Mineirão antigo, e para agora, assim, mudou muita coisa no seu trabalho? São 12 anos, né? A mais experiência. Porque na experiência do torcedor, só do Mineirão antigo para o novo já mudou. Eu comento que se você não souber ir ao Mineirão hoje, você vai passar aperto. Né? Eu e o Marcão, a gente frequenta o Mineirão, o Elton também, a gente sabe ir ao Mineirão. Porque não existe mais aquele negócio de chegar 15 minutos antes do jogo. Antigamente acontecia, hoje não. Então, qual que é... Então, assim, na experiência do torcedor, isso mudou. E na experiência do cara que trabalha internamente? Posso só colocar mais uma coisinha, Riva? Que aí você já fala sobre... Pergunta gigante. A pergunta gigante. Então, vamos aumentar um pouco mais.
O que tem que ser feito na Arena MRV para não cometer os mesmos erros que o Mineirão cometeu? Boa. Vamos lá. Começando pela pergunta do Fuscaldi. Eu acho que o que mudou principalmente na comunicação daquele tempo para hoje, que as coisas estão muito mais dinâmicas hoje, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, não existia rede social. 2005, 2006, Orkut talvez. Mas você não tinha WhatsApp, você não tinha Twitter, onde o torcedor ia reclamar e colocava lá qualquer coisa que ele estava passando de perrengue. As pessoas procuravam, era Itatiaia. As pessoas procuravam... E carta para o Estado de Minas. Carta para o Estado de Minas, exatamente. Hoje não, hoje é dinâmico. E isso foi uma coisa bem, bem interessante que aconteceu lá, que com o tempo a gente começou a entender no Mineirão que a rede social tinha que ser usada como um braço operacional do estádio. Então, se um torcedor fosse para o Twitter falando que estava, o portão F aqui está com fila demais, que absurdo Minas Arena, que absurdo tal. O Vitor Necomura, todo mundo conhece, que revolucionou as redes sociais do Mineirão. Ele já passava isso para a equipe de operação do estádio, para a operação do estádio resolver o que estava acontecendo, saber o que estava acontecendo. Então a comunicação mudou muito com isso. Ela virou uma ferramenta tanto para o torcedor reclamar, para o torcedor se indignar se estivesse sendo mal atendido, como tem que ser mesmo, a reclamação dele, e virou um braço bom para a administração do estádio, para ela poder solucionar os problemas que estavam acontecendo. Agora, Elton, quando você pergunta o que tem que ser feito diferente, é o que a gente está pensando em fazer. Testes. A Arena MRV ela não vai abrir com 46 mil pessoas. A gente vai ter 5 eventos de inauguração que vai aumentar o público gradativamente. Primeiro para 10, segundo para 20, terceiro para 30 e os 2 últimos para a capacidade total do estádio. E mesmo assim a gente sabe que problemas vão acontecer. É equipamento novo, é um estádio novo que o torcedor nunca vai ter entrado lá no primeiro evento. Ele tem que saber por onde que é o portão, qual o acesso dele. A gente está preparado para isso. A gente está preparado tanto para entender que a gente vai ter que melhorar aos poucos, mas também para minimizar ao máximo os problemas que esse torcedor possa ter para entrar no estádio. Eu acho que aí entra um fator muito importante, que é a comunicação. O torcedor ele já tem que saber, já tem que chegar no estádio sabendo o que ele vai encontrar. Então você tem que comunicar para ele antes, que ele não vai conseguir adivinhar isso. Comunicar massivamente mesmo. Por onde ele tem que ir. Por onde que ele vai. Qual portão, onde é o portão. Como que ele chega, que hora que é o evento. É usar a comunicação a favor do equipamento para que o torcedor tenha o mínimo possível de problema. Você disse 5 eventos nesse período aí de testes, até chegar o grande momento de um jogo com 45 mil pessoas lá dentro, no jogo do Atlético. O que vão acontecer nesses outros momentos? Vão ser shows? Vão ser um jogo do Atlético mesmo, com 15 mil pessoas? Qual que é a programação? Como que é? Vamos lá. Se pode falar. Não, isso a gente já está até vendendo ingresso para isso. É público. O primeiro evento a gente está chamando de Nascimento do Campo. A gente vai ter a marcação da linha do campo, a instalação das traves e um show da Orquestra Ouro Preto. Legal. Esse evento vai ser para 10 mil pessoas. O segundo evento já vai ser o primeiro evento noturno, que é para mostrar a iluminação do Mineirão, que vai ser da Arena MRV, que vai ser uma iluminação moderna, de primeiro mundo. Poucos estádios no Brasil tem, acho que talvez só o Allianz, que colocou agora também. Vai ser um evento para 20 mil pessoas. Esse evento vai ter um show do Nando Reis, homenageando a Cássia Eller, que era atleticana. Muito amiga dele. Muito amiga, inclusive. O terceiro evento já vai ser um jogo do time de Masters do Atlético, com o show do Zeca Pagodinho, no intervalo. O quarto evento vai ser um amistoso do time do Atlético. Não tem ainda o adversário. Mas o time mesmo, o time principal? Time profissional. Time profissional do Atlético. Esse evento vai ser em maio de 23. Com um adversário fodão. Vai ser um time sul-americano. Então já vai ser o primeiro jogo do estádio oficial. Vai ser o primeiro jogo. Não oficial. Não é oficial. A gente está chamando de inauguração oficial porque é o primeiro jogo do time profissional do Atlético. O amistoso é um jogo oficial. Tem que veste camisa, né? Tem súmula. Exatamente. Aquelas fichas, depois a gente fala. Exatamente. E o quinto evento vai ser
um grande festival de música, que é no final de maio, que aí vai usar gramado para ter esse show, vai usar palco, vai usar arquibancada. Aí é tipo um festival Sarará, festival Tipo sensacional, isso, um exatamente. festival desse Vai a Ivete, né? É, Ivete, vai César Menotti Fabiano, J Quest, tem uma atração internacional que ainda não está fechada também. Então tem algumas atrações ainda para a gente anunciar, a gente vai anunciar do final do ano agora, já vai ter alguma Então, novidade. assim, uma sequência que o torcedor vai ver o Atlético jogando em definitivo dentro da Arena MRV é a partir do segundo semestre, depois de maio. Depois de maio. Junho e julho. Em maio, o jogo, se eu não estou enganado, é dia 19 de maio, esse amistoso internacional do Atlético, é depois disso. Aí a gente vai ter um evento dia 27 de maio, que é esse festival de música, aí depois já começa o Atlético. Julho, o Atlético tendo a Arena MRV como a sua casa. Entendi. Muito legal. Como é que é a expectativa? Você tem convivido com muito torcedor que tem ido lá, né? Demais. Como é que é essa expectativa, assim? A galera deve... Cara... O torcedor do Atlético chega lá e dá uma pirada, né? Dá. Tem torcedor que chora, tem torcedor que fica muito emocionado. Na sexta-feira agora, umas 2 sexta-feiras para trás, eu levei o Paulo Xisto, do Sepultura, lá no gramado, onde vai ser o gramado. Ele pegou 2 pedras de brita que está lá da obra para guardar. Ele falou, olha, eu tenho uma pedra do Mar Morto e tenho aqui do estádio do Atlético também, vai ser minha... Então, assim, é desde o Paulo Xisto, que é o baixista do Sepultura, ao torcedor mais simples, a emoção é a mesma. Quando entra no estádio, ou quando vai lá no centro de experiência e vê o estádio próximo, é muita emoção, sabe? Você vê torcedor chorando, você vê torcedor cantando hino, você vê torcedor gritando, você vê torcedor sem acreditar. Se a gente falasse há 12 anos atrás que o Atlético está construindo estádio, a gente ia chamar todo mundo. É inacreditável. Louco, jogar pedra em você. É inacreditável. É inacreditável. E a galera, e o time principal, né, só para não perder o fio da meada, o time do Atlético foi lá essa semana, né, Rivelli? Como é que foi também foi bem legal. o sentimento dos caras? Assim, Foi bem legal. Eu vi alguns jogadores bem impressionados, porque já era uma ideia que já estava sendo alimentada há algum tempo de levar o time profissional masculino do Atlético lá. E acabou que, por não ter jogos esse final de semana passado, eles foram. E foi bem bacana. Além dos jogadores emocionados, foi algo que ninguém da obra estava sabendo. Foi num sábado, a obra tem menos operários nesses dias, mas quando o ônibus do Atlético chegou e os jogadores começaram a descer, foi uma loucura. E o engraçado é que tem muito operário que nem de Belo Horizonte eles são. Muita gente do norte, muita gente do nordeste, mas quando via um Hulk, via um Keno... Às vezes o operário nem atleticano exatamente. O cara tá lá trabalhando. E foi muito interessante, porque tinha operário lá que pediu os jogadores para autografarem no próprio uniforme deles. Aí tava um falando lá, se minha empresa não me der outro uniforme, eu venho trabalhar sem, que esse aqui agora eu não uso mais. Autografar no capacete. O Hulk, pelo sotaque, ele conhecia um cara que era da Paraíba. Aí. Falou, pô, tem um cara da minha terra aqui, ó, tem que tirar uma foto com ele. Aí foi muito bacana, foi muito legal. Tanto para os operários quanto para os jogadores. Vale de motivação para os dois lados. Né? Exatamente. Eu acho que a ideia foi muito essa também, de dar motivação. Um pertencimento ao jogador, né, se ligar mais à instituição, ao clube. Exato, E também para os operários, né? Que na hora que eles viram os jogadores, eles ficaram tão empolgados que eu acho que o estádio sai em 2 semanas. Não, desculpa, Marcão. É só porque ele falou a respeito das visitas, das pessoas que estão indo lá. Vocês estão pensando em levar também alguns torcedores símbolos lá na arena? Porque é muito importante também que a gente cada vez mais a gente busca essa valorização de grandes torcedores. E o Atlético tem algumas referências. Eu vou puxar para o meu lado aqui um grande amigo que eu tenho, que é o Sou Laerte, que é um torcedor de Pedro Leopoldo, que está sempre no desembarque do Atlético. No CT. Tem uma história no CT, ele vai ao CT. Tem alguma coisa pro torcedor sendo pensada ali na frente? O Solaerte, ele ganhou uma cadeira cativa da Arena. Olha só, legal. Nós fizemos a surpresa para ele, para a tia Terezinha, que cuidou dos mascotes durante anos. Durante 40 anos. E para o Ronaldo Burro, que é da Efice Galo. Quando eu não me recordo se foi quando a obra fez 1 ano, não sei, foi uma data dessas assim que a gente convidou os 3 para ir lá no Centro de Experiências
Mas eles não sabiam de nada e nós fizemos a surpresa para eles. Nós demos uma cadeira cativa para cada um desses 3 torcedores. Foi uma choradeira danada, foi uma emoção muito grande. Imagina. Claro, tá doido. Até eu choro. Tá doido. Isso é muito legal, pô. E uma coisa... Desculpa a minha ignorância aqui, mas isso foi divulgado, cara? Eu não lembro de ter lido sobre Foi, isso. foi divulgado. A gente divulgou. Não lembro também, não. Nós divulgamos, sim. Essa é uma preocupação que a gente tem, da gente estar sempre trazendo o atleticano para próximo da arena. E não só o atleticano influenciador digital, não só o atleticano o baixista do Sepultura. A gente quer sempre o atleticano junto com a arena. É a casa dele, aquilo ali. Casa do clube que ele ama. Então, sempre que a gente pode fazer alguma coisa, sempre que a gente pode fazer alguma ação, algumas nem são tão divulgadas assim, eu vou contar uma para vocês, a gente quer fazer. Foi quando saiu o alvará da obra, foi em setembro de 2020, eu não estava lá ainda. Teve um evento lá, entre aspas, que soltou foguete na obra. Foguetes mesmo. Barulho Fogos de danado. artifício. Fogos de artifício. Aí teve a mãe de uma menina autista, que ela era vizinha da obra, mandou mensagem para o nosso Instagram, falando que a filha dela é muito atleticana, mas que os fogos deixaram ela muito transtornada, que ela teve que dar banho na menina, abraçá-la, porque ela ficou muito incomodada com os fogos. Né? As pessoas do espectro autista, né? tem esse problema. O que a gente fez? E quando chegou essa mensagem, 2 dias depois, a gente inaugurar o centro de experiência, já estava confirmado fogos de artifício de novo na obra. O que a gente fez? A gente escreveu uma carta para essa menina. Eu fui entregar em mãos para ela, pedindo desculpas pelo transtorno que ela teve. E a gente deu de presente para ela um abafador. Um abafador e um brinde da Arena MRV. E nos comprometemos a, sempre que tivesse queima de fogos novamente, a gente avisá-la. Para que ela não passasse por isso novamente. E isso virou uma corrente tão grande lá naquela região que essa mãe, ela tinha contato com outras mães de crianças com autismo ali da região, criaram um grupo de WhatsApp. Então, toda vez que fosse acontecer alguma queima de fogos, eles eram avisados. A gente avisava para essa mãe e essa mãe avisava para os demais. Então, assim, é pensar na comunidade, pensar no torcedor do Atlético como um todo. Cara, você imagina só, o Atlético chega lá, tô falando Atlético, mas a MRV, você chega com um aparelho imenso daquele no meio de um lugar em que todo mundo estava morando ali, né? É diferente, Você tem Um impacto muito grande. Você tem que fazer esse meio de Tanto que o Atlético teve no começo da obra, bem no começo mesmo, algumas compensações ambientais para fazer. Eu lembro disso, sabe? A gente não vai poder fazer show na Esplanada, por exemplo, diferente do Mineirão. Justamente por causa dessa boa convivência com a comunidade. Show sempre dentro do estádio. Sempre dentro do estádio. Porque você imagina, é diferente do Independência e do Mineirão, que eles chegaram, o Independência chegou, o Mineirão chegou e depois as pessoas foram vindo de volta. Verdade. Ali não, ali a gente chegou no meio de uma comunidade, que 3 bairros, né? Santa Maria, o Califórnia e o Camargos, que, sei lá, 40 mil pessoas talvez morando nessas 3 comunidades, há um impacto. Então a gente pensa muito nessa boa convivência, pensar na vizinhança. A cobertura da Arena MRV ela tem um isolante acústico justamente para o som não incomodar tanto as pessoas que moram ali no entorno. Porque a gente sabe, 46 mil pessoas vão para ali todo final de semana. Sim, e shows também. E show também. Muito alto. Só para não perder também o fio da meada mais uma vez, você falou sobre os autistas, né? Eu vi outro dia uma matéria muito legal de ações no Couto Pereira, se não me engano, em Itaquera, no estádio do Corinthians, no do Palmeiras também, que aí são espaços, né? Sim. Com uma acústica adequada para torcedores autistas. O cara torce pro Atlético, por exemplo, mas ele não consegue lidar com barulho. Então, dentro do estádio, você tem um espaço para autistas. Né? O do estádio do Corinthians, inclusive, foi uma campanha até que o Marcos Mion, né, que o filho dele é do espectro autista, que apoiou, que ajudou de várias formas. A gente tem pensado nessas coisas lá na arena também. É um estádio que vai ter toda a acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida,
braille para cegos, mas a gente está pensando em cada vez ser mais acessível para todos maravilhoso. os públicos. E aproveitar que é um aparelho novo, né? Exatamente. Você não vai ter que fazer adaptação. Isso. Exatamente. Muito legal, Exatamente. muito legal. Rivelli, nós vamos falar sempre, né? Até a inauguração. Espero que você volte aqui para falar mais de arena, mas a gente também queria explorar aqui com você. Tem mais uma. É porque assim, tem a ver com o trabalho que o Rivelli fez no Mineirão e eu quero perguntar se vai rolar isso na arena. Um dos negócios mais legais que eu lembro do seu trabalho no Mineirão foi quando o Mineirão fez 50 anos, vocês organizaram um site com ele muito interativo, com as fichas de todos os jogos, que era um trabalho que já vinha sendo feito no Mineirão desde 65. Então aquilo tinha tudo muito sistematizado. As fichas eram datilografadas, o jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América, da Seleção, do Vila, jogos, que mandou muito jogo. E aí você tinha espaço. Você foi nesse jogo, comente e tal. Você pode começar um trabalho na arena do zero, de registrar tudo que foi feito na arena, inclusive vai shows. Ser feito, não vai? Você já tá, isso eu imagino que já esteja no planejamento, mas uma equipe para isso, para registrar cada minuto que for rolar no gramado da arena. Ô Marcão, a gente já está registrando cada dia que acontece a obra. A gente tem fotógrafo e pessoa para fazer vídeo de tudo que acontece. Então, se depender de mim, a gente com certeza vai ter. Eu sou apaixonado com estádio de futebol, com histórias de estádio de futebol, então eu penso sim, que a gente vai ter um museu do Atlético lá dentro da arena, né? Então, esses dados de jogos de futebol é algo que você tem que fazer do começo, porque depois que você não fizer, você não faz mais. Então, tanto que o único estádio que eu sei que tem isso catalogado é o Mineirão. Porque lá atrás resolveram fazer isso. Foi até o Ronan Ramos. Como é o nome daquele cara que fazia França. as fichas? França. Zé França. Zé Francisco. Quem quiser ver isso, é só ir no Museu do Mineirão, que é maravilhoso. Tem o Museu do site está no Mineirão. Arena, mineirão50anos.com.br. Foi. Depois, quando a gente migrou, na época, a gente migrou para o estádio mineirão.com.br. Essas fichas estão lá no site. E eu digo assim, se quiser ver presencialmente, né, e é uma visita que todo mundo deve fazer. O Museu do Mineirão é muito legal. Muito legal mesmo. Né? É bacana. Eu, por exemplo, conheço o Museu do Futebol em São Paulo. Também conheço. Pacaembu. Que é maravilhoso, é emocionante para quem gosta de futebol. E o Museu do Mineirão é lindíssimo, é maravilhoso. E tem lá na parede essas fichas datilografadas E eu tenho muito orgulho do meu nome tá lá, o seu também tá. Muito orgulho. Minha filha outro dia lá, uma excursão de colégio lá, tirou uma foto do lado, tava lá com o meu nome. Isso é impagável. Isso foi na primeira expansão do museu. Eu participei disso. Aquilo é maravilhoso. No Mineirão Antigo, quem frequentou os bastidores do Mineirão Antigo, ali próximo do túnel central, não era o túnel central, tinha uma parede com o nome dos jornalistas. E quando o Mineirão ele foi reformado, aquilo se perdeu e a gente foi cobrado, muito por causa de vários jornalistas, principalmente os mais velhos, chegavam, poxa, vocês derrubaram a parede que tinha meu nome. Aí quando foi acontecer a expansão do museu, teve essa ideia de fazer uma sala que homenageasse a imprensa, que foi grande incentivadora para a obra de construção do Mineirão. A gente pegou uma lista de todos os associados da MCE, desde quando a MCE foi criada até quando aconteceu essa expansão, e fizemos essa parede lá. O meu nome está lá também, eu tenho orgulho disso. Todos nós somos peças de museu. Eu vou falar de novo, aquilo é maravilhoso. Volta e meia, algum amigo manda. Pô, cara, seu nome está aqui, eu fiquei feliz. Pô, você imagina, dá um orgulho. É demais. Eu não sou muito dessas coisas, não, mas isso é um negócio que mexe. Eu fui, por exemplo, agora recentemente a Buenos Aires e fui no Museu do Boca. Não conhecia La Bombonera. Fui ao Museu do Boca e fiquei super decepcionado. Um museu que não tem nada demais. Nada demais. Então, é bonito, tem coisas legais ali, uma camisa do Maradona, uma coisa. Tem uma projeção lá super legal do título contra o Grêmio, né, na final da Libertadores. Eu fui num passeio direcionado no Beira Rio. Achei muito legal. Muito legal. Tomara que o Atlético tem que buscar isso. Tomara que o Atlético faça isso. Exemplos legais, né? Saber o que fazer. Eu acredito que vocês estão fazendo esse tipo de... O Atlético em si, né? A gente está com esse projeto, sim, de ter um museu do Atlético lá dentro da arena. Talvez não fique pronto junto com a arena, porque você construir um museu também é bem complexo. É muito caro você construir um museu. E o dinheiro hoje está indo todo para a obra, mas certamente vai ter o Museu do Atlético e vai ter uma visita, sim, aos bastidores, porque isso
Quando eu viajo... Você quer ir a estádio. Eu e minha esposa, ela quer ir para museu, eu quero ir para estádio. É. Quando fizemos isso diversas vezes. Eu tive recentemente agora em Salvador, já tinha ido na Fonte Nova algumas vezes, mas fui lá só porque tem um Museu do Bahia lá. Bem legal o museu, inclusive. Então vamos trabalhar muito para que tenha um Museu do Atlético, sim. Ô Riva, você trabalhou muito com as fichas do Mineirão, analisando o que rola dentro do Mineirão ao longo do tempo. E uma das coisas que muitos torcedores, o saudosismo, né, que bate na gente, a gente pegava e falava assim: na minha época o Mineirão só ficava cheio. Na minha época era muito melhor. Na minha época isso. E você fez questão de pegar planilhar, né, fazer uma planilha dos jogos por cada década. O que você descobriu? Isso está no Twitter do Rivelli, mas a gente está aqui no Bora para Resenha, a gente quer ouvir de você qual foi a análise que você tirou daquilo ali. É balela o que os saudosistas falam? É uma grande lenda que o Mineirão sempre enchia. Uma grande lenda. O que eu penso disso? É óbvio que na nossa memória vai ser sempre aqueles grandes jogos. O Cruzeiro lotando o Mineirão para jogar Supercopa, contra o Vila, clássicos. O Atlético lotando o Mineirão na década de 80, os jogos contra o Flamengo, contra São Paulo na década de 70, Santos. Isso era exceção. A grande maioria dos jogos do Mineirão era jogo para 10. Pensem isso no estádio para 130 mil pessoas, tá? 10, 15, 3, 8, 5 mil pessoas. Cansei de ir em jogo com 3 mil pessoas. Então a gente fica com aquela memória do estádio cheio porque é o que mais chama a atenção da gente, são os estádios cheios. Claro, essa experiência da coisa fantástica que você lembra. O resto foi tanto. É prova que a maioria dos jogos tinha pouca gente, que são tantos que isso mistura que você não lembra mais. Você sabe qual é a maior média de público do Mineirão de 65 até de 2021? Eu não fechei ainda, até 2020. De 2014. Que era uma média de público, se eu não estou enganado, média de público do estádio. Do estádio, da história do estádio. Tem muito a ver com o título do Cruzeiro no e Brasileiro. A Copa do Mundo. Copa do Brasil do Atlético. A Copa do Brasil do Atlético. Exatamente. Copa do Mundo. Antes disso, qual que tinha sido a maior? 2009. E você sabe qual era a média de 14? Se eu não estou enganado, era 34, 33 mil pessoas. Mas é uma média boa, pô. Uma média boa. Para 60, um estádio já era um estádio para 60 mil pessoas, com 50% de ocupação. E depois a outra? 2009, que foi um ano que o Cruzeiro chegou na final da Libertadores. O Atlético fez uma campanha muito boa no Brasileiro. Brigou até as últimas 6 rodadas. Exato. E no final, após a Libertadores, o Cruzeiro também fez uma campanha de recuperação. São as duas maiores médias de público do Mineirão. Recentes. São recentes. O Mineirão já reformado, aquelas reformas que aconteceram na década de 90. Aquela cadeira vermelha. A cadeira vermelha. E antes disso, teve uma média muito boa, que foi em 1987. Copa União. E porque o Campeonato Brasileiro de 86 terminou em 87. E teve 2 Cruzeiro Atlético. Teve 2 Cruzeiro Atlético, teve um Atlético Flamengo, teve um Cruzeiro e Joinville, que o Cruzeiro tirou o Joinville, que encheu o Mineirão também. E no final de 87 teve a Copa União. Os dois na semifinal da Copa União. Os dois na semifinal. Então essa história que o Mineirão sempre enchia, se você for pesquisar bem, você vai ver que não. Eram públicos muito pequenos. Porque o que acontece? Quando o Atlético está fazendo um estádio para 47. O Cruzeiro surgiu a possibilidade de Cruzeiro. Quem sabe faz um estádio para 80 mil para voltar a ter estádio. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. É porque pensar que um estádio de 80 mil vai ficar cheio todo jogo, não vai. No ano passado, o que a gente mais recebia de crítica nas redes sociais e no YouTube da Arena era justamente isso. Que isso? Um estádio só para 46 mil? Olha o que está fazendo. Olha o que o Atlético está lotando o Mineirão. Mas não vai ser sempre que você vai ter um ano desse. Mas quando chegar na final de Libertadores de novo, na final de Copa do Brasil de novo, vão ser pelo menos... Tá certo, Elton. Mas vão ser pelo menos 4 jogos ali que vai ficar gente pra caramba. Mas no Campeonato Mineiro não vai precisar. Assim, a maioria dos jogos do Brasileiro não vai precisar. Mas a turma tá pensando desse jeito, gente. Mas olha só, tem uma coisa acontecendo, um fenômeno acontecendo, um pouco o inverso. Você vê, por exemplo, os estádios novos, né, do Palmeiras, do Corinthians, que tem lá uma taxa de ocupação muito 80%. Alta. Mas 40 mil, 45 mil. Na Inglaterra, você está fazendo um efeito contrário, né?
O Tottenham está com um estádio novo de quase 70 mil lugares. O Everton vai começar a construir um estádio hoje para mais de 60 mil pessoas. É porque lá você tem 100% de ocupação em todos os jogos. No Brasil não existe isso. Está tendo um movimento na própria América do Sul, do Universitário do Peru, River Plate, e tem mais um clube. Estádios para 80, 90 mil. Entre reformas e estádios novos. E aí, nessa panelona aí, estão citando o estádio do Flamengo. Porque eu não acredito que vai sair um estádio para 100 mil pessoas. Para mim é balela. Eu também não acredito. Mas que está sendo falado. Então vamos colocar por aí. Essa tendência de voltarem a construir esses gigantes, como foi nos anos 60, na época Você vê os estádios. Mineirão, Castelão, Maracanã, que é de 50. Você vê, por exemplo, o Flamengo, né? Tem hoje uma média de 50 mil pessoas. É uma média absurda, se você pensar em futebol brasileiro. Mas não dá para garantir, eu acho até possível, mas não dá para garantir que em 10 anos o Flamengo vai continuar com essa mesma pujança. Imagina o que não é a manutenção de um estádio para 100 mil pessoas hoje. O Mineirão é para 60 mil e já é um custo absurdo de manutenção. Eu, por curiosidade, eu tenho amigos que trabalham no Mineirão ainda. Por ano, só a parte de manutenção do Mineirão, 700 mil reais por mês. Um mês? Desculpa, 700 mil reais por ano. Ah, tá. O gramado do Mineirão, quando eu estava lá ainda, o custo dele era 60 mil reais por mês. Aí você vai gastar com gramado, você ainda vai gastar com a manutenção muito grande que tem no estádio daquele tamanho. Então, assim, a arena, ela é para 46 mil, porque, primeiro, era o que cabia no terreno, ponto. Mas mesmo se fosse um terreno maior, pela média de público do Atlético, histórica do Atlético, não tinha por que fazer um estádio maior que esse. O estádio do Corinthians, que é em São Paulo, ele é para 42 mil pessoas, eu acho. O Allianz é para 46 mil, em São Paulo. Então, eu tenho uma teoria também, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Provavelmente não. Provavelmente não. Eu nem sei se eu acredito muito nessa ideia. Nem ele concorda, vamos lá. Nem eu sei se eu concordo. Mas cidades turísticas e times atrativos têm uma tendência maior de buscar público. Eu vou falar assim, você vai a Madrid, opa, eu quero ir no jogo do Real. Você vai a Barcelona, eu quero ir no jogo do Barça. Você vai a Buenos Aires, eu tenho que arrumar um ingresso. Você vai ao Rio, quer ir no jogo do Flamengo. Quer ir no jogo do Flamengo. Eu não sei se a Minas Gerais, primeiro, não é tão turística. Belo Horizonte não é uma cidade tão turística. Se tem esse tipo de atrativo... de negócio, os caras ficam de segunda a sexta. Que ajude em algo. Não sei, esse é um pensamento meu. Não sei se eu estou sozinho nessa. Não, você está certo nisso. Eu concordo. Tem um estudo que foi feito pela equipe do projeto da Arena MRV. Eu acho que eles estudaram o Allianz, se não estou enganado. Que nos 2, 3 primeiros anos vai ser ocupação máxima em jogos. Isso é certo, porque é novidade. Aí o estádio para 46 mil vai ser aquilo lá. Depois dá uma queda normal, porque já não é mais novidade, e o torcedor ele vai, porque vai. Dá uma queda e depois estabiliza para aquela média de público que a Arena vai ter daqui a um tempo. A gente não sabe quanto vai ser. 35, 40. 35, 40, que é uma excelente média. Olha a taxa de ocupação. O Flamengo está falando em construir um estádio para 100 mil, né? Ele está colocando 50, 60, você imagina. É metade do estádio de 100 mil pessoas. Você vai conseguir mais 50 mil pessoas todo o jogo? Hoje também conhecido como segunda-feira, no programa ter no ar na quinta, o Flamengo, a torcida comprou todos os ingressos para a final contra o Corinthians, dia 21. 60 mil no Maracanã. 5 horas, parece que foi isso, tem 5 horas. Aquele negócio, se tiver 100 mil ingressos, vendia. Mas nós acabamos de falar aqui, para um jogo, para 2 jogos. Durante o ano não vai. Não vai. Agora, no Mineirão, Rivelli, o que você já passou de... Nossa. E talvez antes disso, até para a gente não encerrar esse assunto. Você falou do custo do Mineirão, que é altíssimo, eu estava com isso para te perguntar. Bem lembrado. Como que chegou essa relação, né? Como que o Cruzeiro e a Minas Arena chegaram nesse momento, que é um momento de ruptura quase que total, de uma dívida quase que impagável, de uma situação tão ruim como Cruzeiro e Minas Arena chegaram? Olha, vocês vão lembrar que em 2013 o Atlético fez a final da Libertadores lá, e o Calil na época falou que joga de graça quantas vezes quiser e etc, etc, etc. Ele não jogava de graça quantas vezes ele quisesse. Ele jogou em uma data que o Estado tem no Mineirão. Acho que tem 4, 5 datas por ano no Mineirão. E por isso
o Atlético pagou os custos mínimos naquela partida. Por causa disso, o Gilvan, que era o presidente do Cruzeiro na época, a diretoria do Cruzeiro, se viu no direito de não mais pagar despesas do Mineirão, porque pelo que eles entendiam do contrato Minas Arena Cruzeiro, se algum clube firmasse um contrato que fosse melhor que o do Cruzeiro, o Cruzeiro tinha direito a se adequar. Só que o Cruzeiro estava completamente errado nessa história, porque o Atlético não firmou um contrato com a Minas Arena nos moldes do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um contrato de fidelidade com a Minas Arena que jogaria lá durante temporadas. E ali o Cruzeiro parou de pagar. O Cruzeiro estava tão errado nessa história que, enquanto eu tive lá no Mineirão, as 3 vezes que isso foi para a justiça, o Cruzeiro perdeu as 3. E não sei como que está hoje. Eu acho que é ali que começou a piorar e muito a relação da Minas Arena com o Cruzeiro. A gente brincava muito lá que jogos do Cruzeiro no Mineirão era assim, né? O torcedor torcedor do Cruzeiro vai ao Mineirão, quebra a perna na escada da Minas Arena. Tinha uma diferença, sabe? Mineirão era uma coisa, Minas Arena era outra. E isso nunca ficou muito... Nunca foi um romance entre Cruzeiro e Minas Arena. Foi uma relação realmente sempre de muitos altos e baixos e muita briga desde essa época do Gilvan. Nossa, eu já vi coisas lá de discussões. O Cruzeiro, não sei se vocês vão lembrar, que o Cruzeiro tinha uma faixa que o marketing do Cruzeiro fez durante um tempo, que era o único gigante de Minas. Uhum. Aquilo não era uma faixa contra o Atlético, era uma faixa contra o Mineirão. Que é o gigante único gigante de Minas. Você percebe o nível de quinta série? De quinta série. O Cruzeiro teve uma época que o Cruzeiro vendeu o direito de usar o Mineirão para uma dessas fabricantes de jogos de videogame, que deu uma briga danada também entre Minas Arena e Cruzeiro. Então sempre foi uma relação de muita turbulência. Porque eu acho que o torcedor do Cruzeiro ama o Mineirão. Ama o estádio. Se sente em casa, não tem identificação nenhuma com a Independência. Exato, é o Mineirão, e nunca aceitou muito a Minas Arena. Eu acho que o atleticano passou muito por isso também. O atleticano ele perdeu totalmente a identidade dele com o Mineirão durante um tempo. Isso eu ouvi de pessoas do Atlético, funcionários do Atlético, que o Atlético ia jogar lá mesmo como mandante, eles não se sentiam em casa. Eles se sentiam meio que estavam invadindo um espaço, sabe? Uhum. Isso foi antes do Atlético voltar a ter o Mineirão como a sua casa. Uhum. Então, é porque entrou um ente diferente nessa história. Antes era a Dengue, que tratavam igual Atlético e Cruzeiro, pronto, e foi assim durante anos e anos e anos. Minas Arena entrou como se fosse a empresa que só quer o lucro, a empresa que só quer... negócios, entre aspas, roubar dos clubes. Não era isso. Eu acho que... E aquela história também de que se a Minas Arena não atingisse um determinado... Isso foi muito veiculado, a torcida falava muito sobre isso. Se não atingisse um determinado número de lucro durante o ano, de ganhos durante o lucro... O Estado coloca. O Estado ia compensar, ia pagar aquilo. Aquilo dava um reboliço, Twitter principalmente. É uma história muito... Rede social... É muito amplo, né? É muito complexo, muito cheio de cláusulas, muito cheio de explicações, de detalhes. O que o governo pagava durante um bom tempo lá na Minas Arena era a reforma do Mineirão. É como se você construísse a sua casa, se fosse comprar a sua casa e pagasse ela para o banco em 30 anos, 40 anos. Hoje eu não sei como que está esse contrato. Vejo algumas movimentações aí do Cruzeiro... construção do estádio. Construção de estádio para administrar o Mineirão. Pela sua experiência, tá certo que você não está lá mais, né? Talvez você nem consiga falar sobre isso. Mas pela sua experiência, você vê alguma possibilidade de isso evoluir? De ter uma união entre os dois, né? Olha... Não na união. Eu acho que união entre Cruzeiro e Minas Arena não existe. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que o Mineirão é um bem público, né? E você não dá um bem público para ninguém. Você não pode dar o Mineirão... Seria uma concessão. Teria que ter uma concessão. E hoje o Mineirão ele tem uma administração que dura, acho que se não estou enganado, até 2037. 35 por aí. E as pessoas que hoje administram o Mineirão, as empresas que estão lá, que formam a Minas Arena, queiram ou não, elas colocaram muito dinheiro lá dentro para reformar o Mineirão para a Copa do Mundo.
Tudo bem que já receberam mais de 1 bilhão, mas isso aí está num contrato com o governo do estado. E um contrato desse você simplesmente não rasga e joga fora. Vai ter que ter uma compensação. Eu acho que eu já vi até o secretário. Ele falou em 400 milhões. De estado falando que traz para valor isso. presente, seria algo em torno... Faltaria ali quase 600, 700 milhões de pagamento, mas que você traz a valor presente, porque tem juros embutidos nisso daí, seria algo em torno de 400 milhões. Então não é simples assim. O Atlético está construindo estádio, o governo vai pegar e vai dar um Mineirão para o Cruzeiro. Não é dessa forma que funciona. Agora, a gente não dá para duvidar de nada, né? Se o Cruzeiro vai administrar um Mineirão daqui a um tempo ou não, pode ser que administre. Vamos falar dos perrengues do Mineirão? Nossa. Porque eu queria saber disso. É isso. Histórias envolvendo colegas nossos jornalistas, envolvendo jogadores, dirigentes de clube, e de preferência que você dê nomes. Se não puder, tá ótimo. De preferência que eles estejam na ativa também. Olha, eu tenho algumas histórias tem algumas bem tristes. Tem outras histórias que são curiosas. Não sei se vocês vão lembrar de um Neilton, um jogador que surgiu no Santos. Que veio do Sim, Santos, jogou no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro, surgiu né? como o novo Neymar. Era o Lá, Neymarzinho. Ele jogava no Botafogo e o Botafogo foi jogar no Mineirão contra o Atlético, se não estou enganado. Ele esqueceu uma corrente de ouro que valia uns 50 mil reais dentro do vestiário. Isso... Aí ele chegou no hotel, percebeu que tinha esquecido isso no Mineirão. Isso já era umas 2 horas da manhã, Mineirão praticamente fechado já. Aí o pessoal da delegação ligou para uma pessoa, até meu amigo falecido Gilberto, que cuidava dos vestiários do Mineirão. O Gilberto tinha guardado esse cordão. No dia seguinte, o Botafogo ia viajar, tipo 7 horas da manhã, voltar para o Rio. Era 5 horas da manhã, foi uma pessoa da delegação do Botafogo lá no Mineirão para pegar essa corrente. Que o Neilton simplesmente tinha esquecido um carro para trás. Isso que eu ia falar, deixou um carro no vestiário. Dentro do vestiário do Mineirão. E assim, uma história que me marcou muito dentro do Mineirão, eu nem estava lá, já trabalhava, mas eu estava de férias, foi a morte daquele torcedor do Cruzeiro. do Eros Datman. Do Eros. Porque eu estava de férias na Bahia. O Atlético estava jogando contra o Inter e o Cruzeiro com o Grêmio. E eu estava acompanhando os jogos assim, né? Aí uma pessoa me mandou uma mensagem. Olha, morreu um torcedor no Mineirão, parece que foi um ataque cardíaco. E eu de férias. Falei, tudo bem. Infelizmente essas coisas acontecem, né? Emoção, Não foi a primeira, nem não seria a primeira, nem a última que morreu de ataque cardíaco no Mineirão. Aí eu fui ver o Twitter. Thiago Reis tinha colocado, um torcedor morreu, parece que foi um ataque cardíaco. Falei, tá. Aí eu fui dormir com aquilo sendo um ataque cardíaco. Deu 4 horas da manhã lá, aqui era 5, por causa do horário horário de verão. Aqui na Bahia não tinha. Por causa do horário de verão, meu telefone começou a tocar. Eu falei, olhei assim, 31. Atendi o telefone, era produção do Bom Dia Brasil. E, velho, aqui é fulano, do produtor do Bom Dia Brasil, eu tava querendo saber sobre o torcedor que foi assassinado no Mineirão. E eu de férias. Falei, como assim, assassinado? Não tô sabendo de nada, eu tô de férias e tal. Mas vou saber o que é isso. Aí eu fui ver meu celular, 500 mensagens, grupo de crise, fotos do torcedor morto, mensagem de jornalista de tudo quanto é lugar que tinha me mandado mensagem. Aí eu fiquei 2 dias dessas minhas férias sem poder sair da pousada, porque mesmo de férias, enfim. Na crise depois que inventaram o WhatsApp, depois que inventaram o celular, não existe isso mais, né? Mas ali, eu não estou falando que se eu estivesse no Mineirão nesse dia, teria agido de forma diferente. Mas o Mineirão errou muito na comunicação. Muito na comunicação. Porque esse torcedor estava acompanhado de uma torcedora que falou que o segurança levou ele para o quartinho e ficou 5 minutos com ele dentro de um quartinho. E não foi nada disso. Foram 30 e poucos segundos de uma luta corporal. Um encostou o outro na parede, tinha uma lanterna que estava carregando, essa lanterna caiu, a pessoa ficou um pluguezinho assim na lanterna, encostou na costa do torcedor, ele tomou um choque e morreu.
Ali tinha que ter matado a crise na comunicação. Porque falaram, deixaram espalhar que ficou hoje, 5 minutos. E até não hoje foi. o que se fala é que o segurança pegou, deu um mata-leão, É. foi sufocado. Nada disso. Eu ouvi os laudos da Polícia Civil depois que o inquérito foi concluído. Vi as imagens que eu estou te falando, que foram 30 e poucos segundos, mas não matou a crise ali. E isso ficou uma mancha no Mineirão durante muito tempo também, por causa dessa falha que eu entendo de comunicação. Repito, eu não estou falando que se eu estivesse agindo ali, teria sido de forma diferente, porque muitas vezes na assessoria de imprensa você quer agir de uma forma, mas o jurídico da empresa quer agir de outra. A direção da empresa quer agir de outra forma, por não entender muito como que funciona a comunicação, né? E aquilo foi virando uma bola de neve que virou audiência pública na Assembleia, virou... Enfim, eu acho que a pior coisa que pode acontecer num estádio de futebol é morte de torcedor, né? Porque ninguém quer isso. E isso ficou essa mancha, eu acho que talvez por uma falha total de comunicação. E de tratamento também. De tratamento. Tratamento, não só a condução também do segurança, que a gente questiona muito isso também, né? A gente vê, às vezes, o segurança, a pessoa que está trabalhando ali, às vezes não está tão preparada para algumas ações. O segurança, pelas imagens, ele estava agindo para não deixar um torcedor fazer algo errado, que era passar de um setor para o outro. Acabou virando essa tragédia. Esse segurança ele foi ameaçado de morte, ele teve que ficar afastado do trabalho dele. Saíram áudios depois de supostos colegas dele de trabalho que estavam falando que tinha agido certo, que tinha que matar mesmo. Essa confusão que circulou na internet depois. E o Eros, eu lembro bem do Eros, não é que ele era meu amigo, era um cara que eu conhecia, que eu gostava dele. Ele era muito popular na torcida do Cruzeiro, tanto que tem faixa dele, todo jogo do Cruzeiro até hoje. Tem a faixa Eros Dátil. A faixa Eros Dátil. Ele era um cara muito legal, assim, muito popular entre a torcida do Cruzeiro. Então isso aí virou... como se a torcida sentia assim, como se tivesse morrido um de nós. Realmente foi. Então, quanto mais isso passava e mais não se dava resposta, foi virando uma confusão imensa. Foi muito triste esse caso. Só para eu visualizar, onde que foi que aconteceu essa... Foi entre o setor vermelho e amarelo inferior. Inferior, sei. Acho que ele queria passar do vermelho para o amarelo, alguma coisa assim. Bem provável que seja isso. Foi ali que aconteceu isso. E uma coisa que muita gente não sabe, no ano seguinte foi um Cruzeiro e Grêmio de novo na semifinal da Copa do Brasil. Isso. E um torcedor caiu da arquibancada nesse dia. Olha só que coisa louca. 2 semifinais, Cruzeiro e Grêmio. Um torcedor morre, no outro parece que o torcedor... Eu não sei se foi a torcida do Grêmio que invadiu um setor de torcida do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro invadiu um setor de torcida do Grêmio. O cara ele pulou da arquibancada superior para a esplanada do Mineirão. Do Cruzeiro e Grêmio também. E aí aconteceu o quê? Aí ele teve quebrou a perna, alguma coisa assim, mas não foi Ele nada. desceu a escada, foi até aquela área dos bares e pulou. E pulou, exatamente. Caramba, velho. Pulou dali. Que loucura. Também no Cruzeiro e Grêmio. Mas assim, isso é falando de tragédias, né? Mas teve muita coisa curiosa também. Problema com jornalista, assim? Nossa. Muito. Final da Injeção de Libertadores. saco eu sei que tem, mas... Final da Libertadores. Atlético Olímpia. Chegou O Komura já falou comigo que foi o dia que ele mais trabalhou na vida dele. E eu também. Eu trabalhei de 7 da manhã às 2 da manhã nesse dia. Os rolos que pensa do Paraguai, né? Exatamente isso. Chegou um determinado momento, aquela confusão pré-jogo ali, de umas 7, 8 horas da noite, me chamaram no rádio falando que tinha uns jornalistas paraguaios aqui querendo entrar, mas que não estavam no credenciamento. A gente fez um credenciamento prévio da imprensa, né? Tá bom, vou lá ver. Aí cheguei para ver, tinham 10 torcedores do Olímpia, com carteirinhas falsas de jornalista, carteirinha falsa do Paraguai, olha só. E a gente tinha preparado, vocês conviveram comigo lá no Mineirão, e eu trabalhava em uns estúdios lá embaixo, perto do elevador de imprensa, e a gente preparou um daqueles estúdios justamente porque já imaginava que a tribuna de imprensa não ia caber todo mundo. Aí chegou esses 10 torcedores do Olímpia, né? Dando migué. Dando migué total. Eu coloquei eles dentro desse estúdio que estava preparado para a imprensa e falei, fica aí um pouquinho. Tranquei a porta. Deixei eles
trancados dentro. Eu e o Vitor, né? Não foi só eu. Não sou só eu o culpado. Vocês também são muito loucos. Nós deixamos eles trancados nessa sala, porque essa sala estava preparada com televisão para ver o jogo, tudo mais. Foi preparada para a imprensa. Durante o jogo inteiro. Aí na hora que acabou o jogo, aquela confusão toda, eu abri a porta. Agora vocês podem sair. E eles? Saíram, simplesmente saíram. Graças. Simplesmente saíram. Simplesmente saíram, não fizeram nada demais. Mas esse dia foi... Você ainda quando deixou os caras entrarem no estádio. Né? Exatamente. Porque, na verdade, não precisava nem Mas eles estavam com camisa neutra? Não, com camisa de time? Tinha um com camiseta do Olímpia, tinha outro com camisa de torcida. É muito comum esses... É isso que eu ia falar. Esses clubes terem, né? Uma rádio. O que está acontecendo hoje também no Brasil. Mas você via assim que não. A gente eu trabalhei também da imprensa na Copa América, né? No credenciamento de imprensa também. E os grandes jogos, a grande imprensa que você atende é a brasileira e a argentina, né? E teve um jogo da Argentina no Mineirão e tal. Então, os argentinos, a gente sempre falava, pô, não pode tirar foto, você não pode, porque tudo tem direito, né? E os caras iam pra zona mista lá, passavam assim naqueles corredores, o cara não fazia uma pergunta, não gravava nenhuma entrevista, eles chegavam lá e faziam assim no Messi, ó. Assim, ó, tirando foto, e a gente ficava assim, não pode. Os caras levavam camisa pro Messi autografar. Contar um processo. Uma das coisas que... Eu tenho que tomar até muito cuidado para falar essas coisas, porque eu não quero ficar parecendo... Não sei se vocês já leram Noites Tropicais do Nelson Motta. Sim. Que é um livro que parece que tudo que aconteceu na música é porque o Nelson Motta estava lá. Né? Não quero que fique parecendo isso, mas longe de mim. Mas eu considero isso até um grande privilégio. Eu vi todas as partidas do Messi no Mineirão. Todas. De 2006 até... Aquele empate 0-0 contra Brasil e Argentina, que ele entrou no lugar do Riquelme. Sim. Copa do Mundo, o jogo contra o Irã. Irã 1-0, gol dele. Gol dele. Golaço. Depois aquele chocolate que ele tomou de 3-0 do Brasil na eliminatória. 1-1 com o Paraguai. 1-1 com o Paraguai. Esse eu tava... E a semifinal da Copa América de 19. Olha só que privilégio. É um privilégio. Privilégio. E ele jogou bola, jogou bem em alguns jogos. Aquele jogo contra bem. o Irã, que ele fez um gol, nossa senhora. Quem chorou foi o Eric, filho do Elton. Um abraço pro Eric. A gente tava junto, tava nós três no campo de repente. E eu tava querendo ver o Messi jogar, mas a gente tem que ter um antagonismo quando eu e Elton juntos. E eu tô assim, tô torcendo pro Irã, menino, falando com o Eric. Aí saiu o gol do. E ele é fã ele veio pra cima de mim, quase me fã bate. Do Messi chorou, ficou emocionado. Ficou chorando. Depois ele me xingava, me bateu. Ô Rivelli, nesse longo tempo de Mineirão, você identificou que você tem alguns haters assim ou não? Ah, tem, com certeza. Com certeza, na imprensa tem. Na imprensa mesmo. Tenho, sim. Lógico que tem. Aqueles caras que caçam confusão com qualquer coisa. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito discreta, inclusive em rede social. Eu não vou ficar batendo boca com jornalista, não vou. Mas já tive brigas, homéricas com alguns jornalistas. E eu sou o tipo de assessor que eu não sou aquele que não quer que o jornalista não fale de determinado assunto que é ruim para a instituição que eu estou trabalhando. O papel da imprensa é esse mesmo. Se tem alguma coisa para ser falado que é ruim, fale. Não tem aquela frase que fala que jornalismo é tudo aquilo que você escreve e que sobre o que a pessoa não quer que você escreva. Exatamente. E eu entendo isso muito bem. Eu sei que o jornalista ele tem que muitas vezes escrever matérias que vai ser ruim contra a instituição que eu estou representando. É cada um defendendo seu lado. Sim. O que eu sempre critiquei muito é o tal de não ouvir o outro lado. Isso me mata. Isso é premissa, né? básica do jornalismo. Isso já aconteceu demais. Seleção de primeiro período de faculdade. Nossa, eu já tive discussões gigantescas com repórteres por causa disso. E outra coisa também, eu não sou desse de... Você é o repórter e ele é o editor, eu não vou ligar para você primeiro, eu vou ligar para você. Eu vou conversar com você. Olha, você errou aqui, você poderia ter me ouvido, não é bem assim. Tal. Já aconteceu o caso de... Quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil contra o Corinthians. 18. O Itair Machado falar com o repórter que ele já estava praticamente tudo certo do Cruzeiro administrar o Mineirão. E saiu matéria sobre isso. Aí eu liguei aqui, você ouviu o Cruzeiro? Você não ouviu o governo e a Minas Arena, e aí? São três lados. Então,
Mas assim, graças a Deus por esses anos e anos de janela que eu tenho aí, a minha relação com a grande maioria da imprensa é de muito respeito, de ambas as partes. Entendo perfeitamente o papel da imprensa e eles também entendem do meu lado. Tem vezes que eu não vou poder falar aquilo que o jornalista, que o repórter quer ouvir. Eu não vou poder colocar um porta-voz para falar em determinado momento, contar uma história rápida. Eu trabalhei com o Rafael goleiro, durante um ano, justamente na saída dele do Cruzeiro para o Atlético. Como assessor dele? Como assessor dele. Sim. Ele me contratou justamente porque sabia que seria um período tenso para ele. E acabou que eu treinei ele muito para que ele falar ou não. Rafa, graças a Deus, ele sempre foi uma pessoa muito séria. Né? E muito inteligente. Muito inteligente. Articulado. Acima da média demais. Nunca foi de provocação, e tanto que a aceitação dele para o do Atlético foi muito grande. E aconteceu, nesse período, que um jogador do Atlético tinha dado entrevista falando que o salário estava atrasado. Eu não lembro quem é. E no dia seguinte, o Rafa tinha acabado de chegar no Atlético. Seria a primeira entrevista dele exclusiva, seria para a Band, inclusive. Uhum. Aí eu liguei pro pessoal da Band, olha, o Rafa não vai falar não. Porque eu sei que vocês vão perguntar para ele sobre isso, e qualquer coisa que ele falar, ele vai ficar mal. Ou fica mal com a diretoria, ou fica mal com a boleirada. Com a boleirada. Falei, então você me desculpa, mas o Rafael não vai falar. Ah, mas a gente não vai tocar no assunto. Eu falei, o assunto vai surgir. Vai tocar, é óbvio que vai surgir. Então, vocês me desculpem, mas eu sei que vocês querem ouvi-lo, mas ele não vai falar não. Ele não falou. E entenderam perfeitamente. Passou um tempo, o Rafael falou. Aí a poeira baixou. A poeira baixou, o jogador acho que até pediu desculpa, alguma coisa assim. E foi. Então, cada um defendendo do seu lado, na mesma coisa que chama comunicação. É negociação para todo parte. Exato. Para todo lado. Exato. Mas não é meu modo de trabalhar. Impedir que você faça uma matéria falando mal da Arena, eu não vou fazer isso nunca. Você negocia também. Às vezes você pediu pro cara da Band não falar ali hoje, mas você negocia com ele duas exclusivas depois, você vai fazendo uma... Eu tenho uma história sobre isso. Eu lembro do Leleu que jogou no Atlético? Sim. Lembro. O André Figueiredo era diretor da base. Não tinha amigos do Leleu? Amigos do Leleu. O Leleu tava numa... Eu nunca contei esse caso. O Leleu estava numa transição da base para o profissional, já chegava no profissional. Chegou um dia, um sábado de manhã, estávamos na Cidade do Galo, só Roberto Abras e eu. Chega o Leleu com o cabelo, cara, todo colorido, todo pintado, todo espalhafatoso. Eu fiz uma foto. Eu nunca fui jornalista de fofoca, vocês me conhecem, eu não quero saber do tatuagem. Mas não tinha isso, o jogador do Atlético chega com o cabelo. Chega lá todo. Aí eu fiz uma foto novo visual. Daqueles negocinhos do Globoesporte.com que tinha, que era um boxzinho visual novo do Leleu. Puf, era aquilo ali. Nisso o André me chamou. Falou, Marcão, deixa eu te falar um negócio. André? Figueiredo, que era o dirigente, diretor da base do Atlético. Falou, nós estamos com um problema muito sério com esse menino aqui, porque ele tem uma origem difícil, da Cidade de Deus, e ele é um menino muito bom, tem cabeça muito, muito boa, mas às vezes ele é influenciado. Então, se divulgar essa foto, vai ser um troféu para ele. Eu estou te pedindo aqui para não divulga, por favor. Eu falei, André, tudo bem, eu estou entendendo esse lado, de não divulgar. Também não faz diferença nenhuma para mim, para o público, qual que é a cor do cabelo do menino, não é isso. Mas é uma foto engraçada, que ele chegou para um treino de manhã e era um negócio palhafatoso todo. Eu falei, não, depois eu... Falei, o argumento dele me convenceu, porque senão isso aqui vai ser um troféu para ele, para os amigos. Eu publiquei, tirei e ele voltou pro campo depois, 10 minutos com o cabelo rapado. Rasparam o cabelo lá dentro, rasparam o cabelo dele. Ele voltou, aí eu entendi. Eu nunca publiquei isso. Não ia fazer diferença nenhuma pro meu estilo de trabalhar. Vamos agora colocar tipo foto aí pro... E aí ele agradeceu depois que por isso aqui ele vai mostrar pra turma lá, pra turma que leva o cara pra droga, pra bebida, pra aquela farra toda. Você vai estar, assim, eu não vou fazer nada, mas seria um incentivo pra ele continuar fazendo merda. E foi isso. Então, assim, às vezes você cede o que o assessor pediu, no caso não era nem um assessor, era um dirigente do clube, que não mudou nada na minha vida, e talvez possa ter ajudado alguma coisa naquele momento. Também nunca mais ouvi falar desse menino. Ô, Rivelli, nós estamos partindo pro fim, infelizmente, mas eu queria te fazer uma pergunta. Pode não ser a última, né? Se o Elton e o Marcão ainda quiserem perguntar alguma coisa. Tá, depois eu quero só contar uma história da Arena do Jacaré. Me lembra. Eu ia perguntar sobre a Arena do Jacaré. É possível você ter uma arena com shows, né? Lotados, com um gramado que fique decente? Eu acho que sim. E o que a Arena MRV vai fazer para que isso aconteça? Né? Eu acho que sim. O gramado da Arena vai ser natural, isso a gente já divulgou. Eu acho que o grande problema de gramado não é só ter o show.
É o volume de eventos que você tem nesse gramado. É porque o gramado do Mineirão tá terrível. Terrível, mas por quê? São 2 times jogando lá. E mais evento. Então, o gramado ele não respira. Ele não tem tempo dele descansar para que ele possa ser aquele gramado bonito que a gente se acostumou a ver. Eu tenho certeza que mesmo com eventos no Mineirão acontecendo muito, quando o Atlético parar de jogar lá, o gramado vai melhorar. Só contratar o Alves. O Alves que cuidava do gramado do Mineirão antigamente. Então, eu tenho que ter uma coordenação muito boa nisso aí. É não fazer evento em cima de evento, ponto. Quer ter show, quer ter jogo, beleza. Mas dá uma maneirada aqui. Então, mas e a preferência quando da o dinheiro começar a entrar? O capitalismo permite? E a preferência da Arena MRV? Vai ser o Atlético jogando ou vai ser evento? Vai ser o Atlético, vai ser futebol. Vai ser futebol, com Porque certeza. o Mineirão aconteceu o seguinte, teve uma sequência de eventos porque virou o acumuladão daquilo que não estava podendo Na acontecer pandemia, na por causa pandemia. da pandemia, E aí foi jogando... Festival o Mineirão pra pegou caramba. uma sequência de festivais e isso aí maltratou muito o gramado. Isso não vai acontecer na Arena. Não vai acontecer porque... Tá gravado, hein? Não, eu sei. Mas não é culpa do Depois Ribeiro. Ele vai estar cuidando. Depois eu vou cobrar. Não, mas é porque você sabe como o povo é, né? Olha, falou que não ia ter isso. É porque o assim, Ribeiro, corregador lá. É o que eu falo. Se você tem Não um é o time... jogador, ele é assessoria. Se você tem um time só jogando e show, até mesmo pela arquitetura da arena, é bem diferente do Mineirão nesse ponto. Lá na arena, uma carreta entra no campo. Então você vai gastar muito menos tempo para montar um palco, para deixar o gramado coberto por aquela placa de plástico, não sei o que é, do que é o Mineirão, por exemplo. O Mineirão você tem que fazer uma baldeação. A carreta chega até próximo ao túnel, aí coloca num caminhão pequeno e isso aí demora para montagem e desmontagem de qualquer coisa. Tem que carregar e descarregar um caminhão? Carrega e descarrega. Lá na arena não. Lá na arena você consegue montar e desmontar. Uma carreta não entra naquele... Não naquele entra. vão, não, né? Aquele vão tem 5 metros. Uma carreta não consegue manobrar para entrar ali. Lá na arena são 10. São 4 bocas de 10 metros cada um. E esse é um grande diferencial. Eu acho que aí é que está o pulo do gato, ou pulo do galo, né? Lá da arena, por causa disso. A montagem e desmontagem vai ser muito mais rápida. Boa. E, velho, você falou de Arena do Jacaré, você vai contar o caso que você quer. Eu quero perguntar uma coisa também. A Arena do Jacaré foi um negócio que foi uma transição muito louca, porque foi Mineirão e Independência. 2 anos fechado ao mesmo tempo. Junho de 2010 quando parou mesmo foi dezembro de 2011, foi o 6-1, foi o último jogo. Depois o Cruzeiro ainda jogou alguns jogos. Jogou alguns jogos. Mas já tinha... O Atlético já tinha ido para Independência. Mas enfim, e você ainda estava. Lá era você e o Felipe Chat, que são 2 casos de personalidade muito parecidos, são muito tranquilos, assim como o Vitinho também. Mas assim, era um contato, quando você começou a ter um contato mais próximo com a imprensa. Foi. E ali, além de ter a turma de Belo Horizonte, também tinha uma turma do interior, Sete Lagoas e proximidade. Teve muita treta ali com nossos colegas, com a gente? Matozinhos, né? Era engraçado, porque eu ia chegando no final de temporada, final de 2010, final de 2011. Eu olhava na cara de vocês assim, vocês queriam me matar. Porque ninguém aguentava mais rodar 70 km para lá, 70 km para cá. Não aguentava mais. 70 km para cá. Eu morei 11 anos em Sete Lagoas, eu não gosto de passar nem no trevo de Sete Lagoas mais. Depois da arena. Foi um período tenso demais para todo mundo. Você tinha que adaptar a imprensa, os torcedores, os clubes, no estádio 5 vezes menor que o Mineirão. Então... foi uma relação muito tensa naquela época ali por causa disso. Era um estádio com estrutura pior, bem pior que o Mineirão. Sala de coletiva acanhada. Sala de coletiva acanhado, estádio acanhado, os clubes mal. O Cruzeiro em 2010 ainda fez uma boa campanha. Mas era o Barcelona das Américas. 2011 foi um inferno. 2011 foi terrível. 2011, nossa. Os 2 para cair. Os 2 para cair. O América caiu. O América caiu naquele ano. O Cuca caiu do Cruzeiro numa noite de sábado lá, depois que perdeu um jogo com o América. Eu lembro dele dar uma porrada na placa, jogar a placa no chão. Patou, né? O caso que eu vou contar é até do Cruzeiro com Once Caldas. Isso foi em 2011. Do Renteria. Foi 2011.
Que o Cruzeiro Ganhou foi eliminado nas oitavas de final. Ganhou lá 2x1. Ganhou lá de 2x1, aqui perdeu de 2x0. 2x0. Se ficasse 2x1 aqui, teve um gol do Gilberto no lado e ia pros pênaltis e tal. Mas... Na terça, o jogo foi numa quarta, não sei se vocês vão lembrar, foi uma quarta-feira que todo o time brasileiro foi desclassificado. eliminado. Foi o do Cabanhas com o Flamengo, aquele histórico Cabanhas. Foi o Paraná Clube, foi Fluminense, eliminado. foi Internacional, Grêmio, foi Inter. Acho que foi todo mundo, só o Santos passou, acabou sendo campeão, né? Na terça-feira antes do jogo, né, tem aquele famoso treino de reconhecimento do gramado. A imprensa toda lá na porta da Arena do Jacaré, né? Muita gente, Tatiaia, Rádio Globo, Globo.com estava lá também, um monte de gente, Super Esportes. Entra o Renteria, com a panturrilha toda cheia de gelo, fazendo assim, ó. Imprensa inteira, Renteria é dúvida, talvez não jogue, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No dia seguinte, tá o Renteria em campo. Acabou com o jogo, Jogou pra caramba, ganhou o jogo Tomou uma porrada do Cuca ainda. pro Once Caldas. Foi o jogo que o Roger foi expulso no começo. A Débora Seco estava na Arena do Jacaré nesse dia, olha só. Débora Seco foi parar na Arena do Jacaré. E o Once Caldas, uma vitória daquela, os caras, numa cidade interior, depois de uma vitória daquela, eles não foram pro hotel. Tinha um cabaré. Um cabaré. rendezvous. Como é que tá falando? Casa de tolerância. Uma corrutela. A casa de tolerância. Os caras, teve jogador do Once Caldas que saiu dessa casa de tolerância direto para o aeroporto. O cara tava dando finquete na Lagoa Paulina. Inclusive porque a casa de tolerância era na Avenida da Arena. Não que eu lembro. Não que eu me lembro disso, não. Mas... te contaram, foi um primo. Um amigo a gente recebia panfleto ali, panfleto. Tinha mesmo. Eu acho que era até pertinho. Era de alguém da direção. A entrada na época era 15 reais. Opa, vai, continua, Caspo. Então, isso foi um caso lá da Arena do Jacaré, assim, foi emblemático. Os caras saíram de lá e foram pra curtir a noite de Sete Lagoas. Os caras estavam de pedalinho lá na Lagoa Paulina. Às 4 da manhã. Agora, a Arena do Jacaré foi um período muito tenso. Nossa, foi muito complicado, cara. Muito complicado. Ainda bem que essa fase acabou. Eu falei aqui do Felipe Chat, um abraço para ele, um abraço pro Vitor Comuro. Vocês são três caras que são muito diferentes, obviamente, tem essa lance da personalidade parecida, vocês são caras muito calmos. Pelo menos vocês transmitem isso para quem está trabalhando com vocês. Bota um de nós seis. O Fuscal também é mais calmo, mas bota Elton e eu para fazer esse trabalho. Cara, um trabalho. Xingar nem nude. 3 semanas ou a gente infarta ou a gente mata um. Tem que ter a personalidade para fazer isso. Tem que ter jogo de cintura. Tem que ter muito jogo de cintura. Depois fala que vida de assessor de imprensa é mole, que quem trabalha isso, mesmo é o repórter. Para lidar com jornalistas, nossa senhora. Só pra gente fechar aqui, a gente falou de muitos shows no Mineirão, de muitos eventos no Mineirão. Você tem algum momento especial que você guarda no seu coração assim, pro resto da vida? Tem demais. Que é só seu. Você viu o Paul McCartney falar White pertinho. Primeiro, o show do Paul, o primeiro, em 2013, eu chorei igual menino. Porra, era o Paul McCartney. Só que, um dia antes, não sei se era o primeiro show da turnê do Paul McCartney aquele. Primeiro show da turnê. E toda vez que ele vai abrir uma turnê, ele faz um show na passagem de som. Praticamente o show inteiro. E você tava lá? Eu tava lá. Aí, o que aconteceu? Tava casando. O Paul McCartney começou a tocar, subiu eu e o Vitinho pra arquibancada. Só que eu tava com o iPad na mão, um tablet na mão, assim, eu liguei o tablet, o Paul McCartney cantando, né? A luz acendeu. Deu 5 minutos, chegaram 2 seguranças em cima da gente, esbaforidos de subir a arquibancada do Mineirão correndo. Vocês não podem ficar aqui, não. Você não tava nem gravando o show. Não, eu só abri assim que eu queria tirar uma foto, sei lá. Vocês não podem ficar aqui, não. Ou seja, por causa de um tablet. Mas você viu 5. 5 minutinhos você teve ali. 5 minutinhos só ouvi. Pra você, Paul McCartney tocando só pra você e pro Vitinho. Eu, Vitor e umas poucas outras pessoas que estavam em outra parte do estádio. Mas tiveram que sair mesmo? Tivemos que sair. A gente trabalhando, mostrando que somos funcionários do Mineirão. Sem chance. Tiraram a gente lá, eu perdi a chance de ver uma passagem de som da abertura da turnê do Paul McCartney inteira, porque pode um tablet. Se fosse o Vitinho, eu te matava. O Vitor ainda conversa com você? O Vitor, a gente conversa. A gente conversa. Mandei mensagem. Depois desse dia foi menos. Ele sabe exercitar o perdão na vida dele. Senhor, meu Deus, amo Paul McCartney. Ô, Rivelli, pô, que papo maravilhoso. Cara, daria umas 2 horas morando. Maravilhoso. Espero que você volte aqui ainda. Talvez perto ali da inauguração
da Arena MRV para a gente falar desses eventos e Será tal. um prazer. Vamos e conte com a gente para o que precisar para divulgar todas essas ações. A gente está torcendo muito para que tudo dê certo. Vai dar. Obrigado. Eu agradeço demais o convite, a presença. Gosto demais de vocês três. A gente já tem uma convivência há um bom tempo aí nessa estrada. Vou repetir o que eu falei no começo. Para mim é o melhor podcast de esportes que tem em Minas Gerais hoje. Muito obrigado. Tenho certeza que já é um grande sucesso, vai ser ainda mais. Contem comigo. Só convidar que eu estou de volta. E a Arena MRV não poderia estar em melhores mãos, né? com certeza. Não tenho dúvida. Galera, você que chegou até agora, aproveita, clica Senta o dedo no sininho. Compartilha, se inscreva. É muito importante que você se inscreva no nosso canal para a gente crescer como tem crescido cada vez mais. Atingir mais gente. Mais gente ainda. É isso aí. Grande abraço pro Jarrão, Chagão, pro Jarrão. Pro Thiago. E hoje, pro Gustavo Chaves. Pro Chaves, que está por aí também. Já ouvi uma voz tá dele por aqui. roubando o nosso oxigênio. Eu tinha um abraço, Marcão. Satisfação gigantesca. Que veio aí mais uma vez. Muito obrigado, Rivelli. Obrigado, Foi demais. cara. Obrigado, pessoal. Galera, até a próxima. Valeu.